Os povos germânicos se dividiram em diversas tribos e recebem esse nome por habitarem a região da Germânia, que era uma região da Europa localizada além dos limites do Império Romano, mais precisamente entre os rios Reno, Vístula e Danúbio, e os mares Báltico e do Norte. As primeiras tribos e comunidades étnicas surgiram na região entre o sul da Escandinávia até o norte da atual Alemanha, agrupando-se em pequenas tribos em 1800 a.C. Estes povos falavam no dialeto indo-europeu e, por isso, acabaram mais tardiamente sendo chamados de povos bárbaros, pois não falavam latim, e em grego, bárbaroi significa estrangeiros. Até o século IV, os germânicos não eram hostis com os romanos, inclusive realizavam trocas comerciais com os mesmos. Até raramente poderíamos encontrar os germânicos compondo o grande exército do império. A duração da amizade entre os povos acabou quando os povos hunos, da Ásia Extrema Oriental, começaram a atacar os bárbaros da fronteira do Império, escravizando-os. O reino dos Vândalos. Viviam no norte da África, em Cartago e na parte sul da Península Ibérica. Realizavam diversos saques para a sobrevivência, muito deles contra Roma. Eram conhecidos como os piratas do Mediterrâneo, por serem dominadores do tal oceano. O fim desse império foi devido à dominação bizantina em seu território, conhecida como a Guerra Vândala. Reino dos Ostrogodos. Surgiram no norte da Escandinávia, que mais tarde dividiram-se em Visigodos, Godos do Oeste, e Ostrogodos, Godos do Leste. Sua localização inicialmente era nos arredores do Império Romano, mas depois da libertação da escravidão imposta pelos hunos, os ostrogodos invadiram Constantinopla, criando o reino de Ostrogodo por Teodorico, o Grande. O reino dos Burgúndios. Dominaram o vale do Ródano até Avignon, mas foram dominados pelos francos com pouca duração do poder. Reino dos Suevos. Habitavam o oeste da Península Ibérica, atualmente na região de Portugal. Historicamente, o condado portucalense foi criado devido às periferias dos suevos. Queda do reino quando dominados pelos mouros em 711, assim como os visigodos. Reino dos Visigodos. Habitava a parte leste da Península Ibérica na atual Espanha. Foram extremamente importantes para a criação de nomes e apelidos ainda hoje utilizados na península. Participaram de diversas guerras contra Roma, um dos maiores enfraquecedores do Império Romano. Utilizavam a moeda de ouro e adotavam a monarquia como sistema de governo. O legado visigodo é bem amplo na arquitetura, adereços e templos. Reino dos Anglo-Saxões. Provenientes do norte da Europa, fixaram-se na Bretanha, atual Inglaterra, País de Gales e Escócia. Era uma fusão dos povos anglos, saxões e jutos. Os celtas, povos que também habitavam esta região, foram atacados pelos romanos, pedindo ajuda dos anglo-saxões, que expulsaram os romanos e fizeram um forte laço com os celtas. No século 9 e 10, foram derrotados pelos vikings, mas mais tardiamente retomaram os territórios. Com o tempo, a junção de suas línguas deu origem ao inglês. Francos. Povo germânico que adentrou no Império Romano, estabelecendo seus domínios na atual França e parte da Alemanha. Foi o povo de reinado com maior duração, sendo divididos em duas dinastias. A primeira, os Merovingios, eram de sua característica a grande expansão territorial em seu poder, dando origem ao Império Carolíngio. 2. Carolíngios, criação do Grande Império, primeiras concepções de feudalismo. Destaque para Carlos Magno, o grande explorador. Acontece o enfraquecimento dos francos quando Carlos Magno falece, dividindo a herança territorial entre seus 3 filhos, e, sem disputas, o reino franco se dissolve. Os vikings. Povos que habitavam as porções mais altas da Europa, grandes e famosos piratas guerreiros conquistadores, famosos por terem predominância cabelos ruivos e utilizavam machados como armas de guerra. Com uma séria mudança climática no seco sul da Escandinávia durante 300 a 600 a.C., os germânicos tiveram de abandonar a cultura de pecuária e passaram a dedicar-se à extração de minérios, principalmente o ferro, que levou esses povos para um grande desenvolvimento militar, contribuindo para a sua rápida expansão. O alfabeto. Utilizavam um alfabeto rúnico denominado Futhark. Queda do Império Romano. O Império Romano cresceu em questão de expansão até 117. Por isso, eles roubaram muitas culturas e riquezas e o surgimento de muitos escravos. Em 117, a grande expansão romana acabou e, por isso, as regiões pararam de abastecer a capital. Isso gerou conflitos internos dentro do exército romano.
Em 2018, o Império Romano foi dividido em dois. O começo dos saques dos povos germânicos começou a ser mais frequente. O aumento das trocas antigas, como por exemplo, trocamos 2 trigos por 1 tijolo. Povos germânicos da fronteira, pacíficos, começaram a trabalhar como agricultores ou soldados dentro do Império. Isso causou um grande aumento de impostos. Então, os povos germânicos do Oriente começaram a atacar pelo Ocidente. Em agosto de 410, muitos saques foram realizados dentro do Império Romano, muito enfraquecido. Com a falha e grande fraqueza do Império Romano, em 486, os povos germânicos decidem derrubar Roma, como por exemplo os visigodos e os vândalos. Religião dos povos germânicos. A religião era comum dos povos do norte da Europa, principalmente os vikings. Os deuses não eram sinal de milagres ou de verdades, seriam considerados inclusive blasfêmia, transmitidos por poesias e canções. Asgard seria a moradia dos deuses, era uma cidade sagrada, cercada por muros. Os deuses deram sentidos e as habilidades a todos os homens. Algumas figuras mitológicas. Odin, o rei dos deuses. Thor, filho mais velho de Odin, era o deus do trovão. Seu martelo era chamado de Mjolnir. Loki, deus do fogo. Frigga, deusa da fertilidade. Han, deus dos mares. As valquírias eram servas e divindades de Odin. Alguns heróis também se destacam na história dessa religião, como o Beowulf, Fenrir, um lobo gigante, elfos e anões.